Segundo a CNI, as projeções indicavam que a economia brasileira terminaria 2020 com uma retração de 4,3% e o PIB da indústria com uma redução de 3,5%. Para este empresário do ramo de metalurgia, 2020 foi um ano difícil e complicado, principalmente por causa da Covid-19. O ano de 2020 realmente foi um ano que quem trabalha com investimento, sofreu muito, porque a dúvida e a insegurança e a incerteza gerada por essa pandemia, algo não conhecido pela nossa geração, isso realmente retraiu o investimento e, consequentemente, fez com que as empresas do segmento de bens e capital não tivessem um ano tão positivo. Vamos dizer assim, para quem estava equilibrado, deu para manter, mas não foi de forma nenhuma um ano extraordinário. Destaca que no ano passado faltou matéria-prima e isso dificultou todo o trabalho também, mas a indústria e diversos setores foram beneficiados com auxílio emergencial. Matéria-prima no final do ano passado, do segundo semestre do ano passado e inclusive nesse ano continua faltando muita matéria-prima e os preços subindo, o aço, por exemplo, subindo assustadoramente. Nós sabemos que tem, Mauro, algumas empresas que foram beneficiadas até pela questão dessa assistência que o governo deu para as famílias. Muitas pessoas que não tinham renda e passou a ter uma renda ali, essa renda, essa ajuda que o governo deu para a pandemia, muitos profissional independente, microempreendedor, pessoas que estavam desempregadas, receberam esse auxílio e com isso investiram em algumas, por exemplo, na questão da construção civil, a área de reformar a sua casa, pintar a sua casa, reformaram ali. Então, nessa área especificamente teve até um crescimento, mas de modo geral as indústrias do Brasil sofreram muito. As projeções da CNI para este ano é um PIB em alta de 4,4%. A taxa de desemprego deverá ficar em 14,6% da população economicamente ativa. A inflação deverá ser de 3,55%. O saldo da balança comercial deverá apresentar também um superávit de 49 bilhões de reais. Essa previsão de crescimento do PIB para esse ano de 2021, eu sou uma pessoa otimista, eu quero acreditar que isso aconteça. Não estou vendo isso com muita facilidade. Nós estamos ainda numa incerteza nessa questão da pandemia, porque nós temos hoje, graças a Deus, aí a vacina já resolvida, porém não tem a produção de vacina ainda suficiente para dar realmente normalizar a situação aí de toda a população brasileira. Eu acredito que isso vai se arrastar até o final do ano. Então essa previsão de crescimento de 4% é um pouco ousada do meu ponto de vista. Agora, o que está acontecendo é uma alta muito grande nos preços, como eu disse, do aço, a matéria-prima, mas também dos alimentos, Os alimentos subiram de uma forma estrondosa, então muitas vezes a indústria ela vai faturar mais, mas não significa que aumentou a produtividade. Então é um crescimento, ao meu ver, mais inflacionário, mesmo que às vezes isso não é medido de uma forma correta, do que crescimento de produtividade mesmo, que é o que nós desejamos que aconteça. A CNI enfatizou a importância do Brasil negociar acordos comerciais com outros países, porque a pandemia mostrou que o Brasil não pode ficar dependente de apenas um país como fornecedor de matéria-prima, nem dependente de um país exportar os produtos. O Paulo Vicente explica que os empresários estão de olho na reforma tributária, que deverá ser colocada em pauta logo no início do mês de fevereiro. E, se for aprovada, vai simplificar o registro contábil e, assim, reduzir a carga tributária para incentivar o consumo. Bom, nós temos aqui agora, acho que, se não me engano, 1º de fevereiro, daqui a uma semana, menos do que isso, uma nova eleição da Câmara dos Deputados e também do Congresso do Senado. E eu tenho acompanhado o discurso dos candidatos a presidente, principalmente da Câmara dos Deputados, e eles estão sinalizando a necessidade de uma reestruturação na questão da reforma tributária como prioridade. Aliás, já existe um estudo, já foi muito debatido a reforma tributária pelo parlamento,
pelo Ministério da Fazenda, já existe quase que um consenso para isso. Então, nós acreditamos que, uma vez que for colocado em pauta, isso vai passar com uma certa facilidade, diria assim, e isso realmente vai destravar, no meu ponto de vista, aí, o crescimento econômico do Brasil, porque hoje a carga tributária, nós pagamos uma das cargas tributárias mais altas do mundo, né? Nós estamos num mundo globalizado, os nossos produtos competem com produtos do mundo inteiro, né? E desfavorável toda essa condição tributária que nós vivemos. Vamos ter uma redução na carga tributária, uma coisa muito importante também, principalmente agora dizendo para o nosso estado, o estado de São Paulo, é que nós perdemos, né, muita competição entre estados pela questão do ICMS. Acredito que vai ser feito um ajuste que vai tirar essa vantagem que alguns estados, por exemplo, como Minas, alguns outros estados que têm uma alíquota menor, e muitas empresas têm saído do estado de São Paulo e transferido para Minas. Outras têm ficado só um polo de distribuição em São Paulo e têm levado a sua produção toda para Minas. Isso aí, com, né, a reforma tributária, nós vamos ver assim uma questão de disputa de igualdade, né? Não vai ter mais esse diferencial para estado. O que eu acho para o estado de São Paulo positivo. É claro que os estados aí que vão ter a alíquota elevada vão perder com isso.